Olá pessoal que acompanha a TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. O programa Viva Mais Saúde de hoje vai falar sobre a quiropraxia. O Raul Milaré nos recebeu em sua clínica aqui em Porto Feliz e nos explicou sobre os problemas de coluna vertebral e como o quiropraxista pode ajudar muito na vida das pessoas. Acompanhe aí. O Dr. Raul Milaré é quiropraxista graduado pela Faculdade Anhembi Morumbi. A Faculdade Anhembi Morumbi é uma das duas únicas universidades do Brasil que oferece o curso regulamentado de quiropraxia e ele desenvolve um trabalho muito sério aqui na cidade. A gente ouve falar muito bem do seu trabalho, o pessoal que reclamava muito de dores, você realmente coloca o pessoal no eixo. Na linha, né? Assim. Vamos dizer assim, como eu brinco com alguns pacientes, a gente coloca todo mundo no plumo, né? Antes de mais nada, muito obrigado ao Luiz para poder participar, ter essa oportunidade de participar desse projeto piloto, acho que na cidade de Porto Feliz, acho que é a primeira vez que talvez inicie uma TV na cidade, né? Um canal, né? Eu agradeço muito estar tendo esse prazer e privilégio de estar sendo um dos primeiros a participar aí do projeto, né? Legal. Raul, conta pra gente, o que é quiropraxia? Vamos lá. A quiropraxia, pelo nome, né? Quiro vem de mão e praxia prática, né? Ela é uma profissão que foi fundada nos Estados Unidos, apesar de no Brasil ainda ser uma profissão muito nova, né? Ela foi fundada em 1895 por um canadense que vivia nos Estados Unidos, né? Ele não era médico, ele era um profissional curioso na área da medicina, que estudava ali os livros de anatomia, de fisiologia, mas ele não era médico formado. Acho que isso é uma coisa muito importante de salientar. E ele, um dia, sem querer, vamos dizer assim, ele acabou sentindo que tinha uma vértebra desalinhada de uma pessoa, de um porteiro do prédio dele. E ele, no fim, ele foi lá, analisou, ele achou que tinha algo errado e empurrou essa vértebra para a posição correta. Essa vértebra, na hora que ele fez, estralou, né? E aí, passou uma semana ali, ele achou que não tinha feito nada demais. O porteiro veio para ele, uma semana depois, falando que ele tinha voltado a escutar. Aí ele pensou assim, nossa, então eu descobri a cura para surdez, né? Ele pensou assim, né? E começou muita gente procurar ele através disso, né? E aí ele foi vendo que no fundo ele não tinha descoberto a cura para surdez, mas ele tinha descoberto uma coisa muito mais importante que isso, e pesquisando ele foi descobrindo e foi daí que fundou a quiropraxia, né? É algo meio histórico, meio inusitado da forma que ela foi criada, né? Mas se a gente pensar do ponto de vista de colocar ossos no lugar, existe desde os egípcios, né? Até na Bíblia tem relatos históricos aí de colocar ossos no lugar, né? Então a quiropraxia, ela vem junto com a humanidade, né? Desde que existe os seres humanos, existe a quiropraxia, né? Mas em ciência, quando ela foi baseada e fundamentada em ciência, ela começou em 1895, né? 1895. Já há 100 anos atrás aí, né? Um autodidata. Sim, né? que inventou, vamos dizer assim, uma profissão, como são várias outras profissões que também começam dessa forma, né? E vem para um processo de regulamentação, e prática e ajudando as pessoas no seu dia a dia. Hoje a quiropraxia ela é regulamentada no mundo inteiro, né? Existem muitos países que já reconhecem a quiropraxia como uma profissão, né? No Brasil a gente ainda está em processo de regulamentação, já vem de 15 anos aí que a gente está em processo de regulamentação. Como depende tudo da política no nosso país, a política hoje está direcionada a uma outra área, vamos dizer assim, não em prol da população, mas em prol dos próprios políticos. Então é algo que talvez leve um tempo ainda para ser regulamentado, como também as outras profissões demorou, né? A educação física foi regulamentada 15 anos atrás. Você fala assim, pô, existe educação física já há mais de 30, a minha profissão, 100 anos. A minha profissão, a odontologia, ela foi regulamentada há mais tempo, porém na década de 40 haviam muitos práticos e esses práticos eles foram incorporados ao Conselho Regional de Odontologia através de uma manobra política e que fez a profissão
de certa forma, também crescer e ser mais reconhecida. Sim. É um processo que acontece naturalmente. O importante é que vocês, quiropraxistas, já conseguem ajudar e ajudar muito a população com base científica no que é feito. Sim, sem dúvida, ela já é comprovada, já tem muito estudo científico, muita coisa que já justifica você procurar um quiropraxista, né? Lá nos Estados Unidos já é algo muito comum, já existem mais de 80 mil quiropraxistas lá nos Estados Unidos, já é a segunda profissão mais procurada na área da saúde, né? Lá, né? Então é questão de tempo, né? De ter um número maior de profissionais, e o principal é que as pessoas comecem a entender e conhecer mais a quiropraxia, né? Quem pode ser beneficiado por um tratamento em quiropraxia? Certo. No fundo, qualquer um pode se beneficiar com o tratamento quiroprático, né? Eu brinco que com alguns pacientes que a gente pode atender 2 tipos de pessoas, né? Os que têm coluna e os que ainda estão vivos. O resto a gente não consegue tratar, né? Ou seja, qualquer um em qualquer idade pode se beneficiar da quiropraxia, né? Eu tive a felicidade do meu filho nascer faz 1 ano e 2 meses, e eu já ajustei ele 4 vezes. Daí você fala assim, mas você tratou ele para ele não ter dor quando ele ficar mais velho? Não. Eu tratei ele para que ele tenha uma saúde no seu 100%, né? Porque o que a gente mais trata com a quiropraxia é uma palavrinha pequenininha, mas é um palavrão, né? A gente chama de subluxação, né? O que é uma subluxação? Uma subluxação é o quê? São algumas vértebras da nossa coluna que acabam o quê? Se desalinhando. E o que a gente faz com a quiropraxia, através das mãos, é justamente o quê? Realinhar as suas vértebras que estão desalinhadas, para que o fluxo do seu sistema nervoso, ou seja, para que seus impulsos nervosos fluam de forma natural e no seu 100%, né? Então, o que a gente faz com a quiropraxia é justamente isso: tratar a sua coluna para que a gente retire as interferências do seu sistema nervoso central, né? Que o mais importante é a gente imaginar que o que controla tudo no nosso corpo? Nosso cérebro. É o nosso cérebro, né? Algumas pessoas, às vezes, o coração, né? Agem pelo impulso, mas sempre é o quê? O neurotransmissores, cérebro, né? O cérebro está aqui em cima, que vai descer pela medula, e das raízes nervosas sai a inervação para o nosso corpo todo. Ou seja, a sua coluna não estando boa, vai fazer com que seu sistema nervoso não funcione bem. Ou seja, com algumas interferências. Você prefere o seu corpo funcionando bem ou com interferência? Não há dúvida. Bem, né? Todo mundo quer que o nosso corpo sempre funcione no seu 100%. E é isso que a gente faz com a quiropraxia. Por isso que eu não gosto muitas vezes de falar assim, quiropraxia é bom para hernia de disco, quiropraxia é bom para artrose da coluna, quiropraxia é bom para listese. A gente trata tudo isso também, mas o que a gente está focando muito mais é em tratar o quê? A sua coluna, para que você tenha uma coluna saudável e uma saúde perfeita, né? Legal, muito interessante essa parte, você imaginar que por dentro da sua coluna vertebral passam vasos sanguíneos, passam um nervo importantíssimo, a medula óssea, e ela pode estar sendo comprimida e desviada. Olha, muito interessante. Isso com a mão vocês conseguem. Sim, na verdade, ajustar muita coisa. O quiropraxista é o único profissional na área da saúde que é capacitado, né, para analisar, corrigir essas subluxações, né? Então, desde o início do curso, que é um curso longo, tem gente que acha que é um curso de final de semana, que é um curso de especialização. Não, são 4 anos e meio que a gente estuda só a saúde da sua coluna, ou seja, só sobre a coluna, né? Então, a carga horária do nosso curso, comparado com o ortopedista, às vezes a gente tem radiologia, por exemplo. A gente sabe mais sobre radiografias do que um próprio ortopedista, né? Pensando do ponto de vista da coluna, né? A diferença é justamente essa. A gente foca do início do curso ao fim, esses 4 anos e meio, na coluna, né? Vertebral. Então, a gente acaba sendo muito mais embasado, né? De uma forma muito mais específica em tratar a coluna, né? Então, esse acho que é o grande diferencial. Quando se diz em tratamentos não cirúrgicos. Não cirúrgicos, né? Ou até um adjuvante em tratamento cirúrgico. Sim, eu até atendo muito paciente que já fez cirurgia e às vezes ainda continua sentindo algum tipo de dor, né? Porque às vezes a cirurgia também não vai resolver todos os problemas que a pessoa tem, né? E muitas vezes a gente tratando em conjunto, isso vai ajudar para que a pessoa sinta-se melhor e principalmente se recupere dessas lesões, né? A gente volta já já. TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Quando você faz uma análise do paciente, o paciente chega para você,
é possível dizer quanto tempo vai durar esse tratamento? Sim, é possível a gente ter uma noção, mas mais do que eu analisar, é eu sentir a resposta que o paciente teve ao tratamento, né? Isso como é com qualquer tratamento. Tem gente que melhora rápido tomando algum medicamento, tem gente que toma o mesmo medicamento e às vezes demora um pouco mais, né? Na quiropraxia é igual. Então, é óbvio que primeiro eu faço uma primeira consulta, uma avaliação, para saber primeiro diagnosticar o que a pessoa tem, o que ela não tem, se ela pode estar realizando o tratamento, né? No fundo, quase que 100% dos pacientes, eles podem estar sempre realizando o tratamento, né? Mas o mais importante é o que? Nessa primeira avaliação, é eu saber a resposta que esse paciente teve ao ajuste, né? Como que o corpo dele está respondendo. Óbvio que quando ele responde melhor, a gente faz um número menor de sessões. Quando ele responde, demora um pouco mais, talvez tenha que fazer um número maior de sessões. A gente leva em relação a algumas coisas. Idade, né? Óbvio, se a senhorinha tem 80 anos, a senhora não vai querer responder tão rápido quanto uma pessoa de 15 anos, né? Isso com tudo na nossa vida, né? Condição, às vezes tem gente que tem dor há 30 anos, né? Aparece aqui para mim, óbvio que você não vai querer melhorar em 30 minutos, né? Tem que ter um pouco de paciência, né? Óbvio que às vezes tem alguns casos que nos surpreendem e respondem muito rápido, né? Mas óbvio que é um processo. Conforme a gente vai ajustando a coluna, alinhando ela, a pessoa vai tendo uma melhora dessa dor. E mais do que tratar a dor, o corpo dela vai passando a funcionar melhor. Que no fundo é por isso que vai melhorar, né? Porque muitas vezes todo mundo pensa assim, eu tomo um anti-inflamatório para melhorar a minha dor, né? De fato, o anti-inflamatório vai ajudar você a ter uma melhora da sua dor. Mas o anti-inflamatório, ele só está tratando o que? A consequência. Que no fundo é a pontinha do iceberg, é o que eu falo, né? Ele não trata a raiz do problema, né? Ou seja, se a pessoa só fica tomando anti-inflamatório analgésico, isso muitas vezes não vai resolver. Às vezes ela precisa alinhar a coluna, ela precisa começar a fazer uma atividade física, ela precisa às vezes mudar alguns hábitos, né? E os hábitos que a gente sabe, ninguém faz tudo perfeito, né? Inclusive os dentistas são muito assim, é um dos que pior tem uma posição ali para trabalhar, né? Verdade mesmo. Inclusive aqui em Porto eu já atendi vários dentistas, justamente pelo fato dessa ergonomia. E eu confesso que quase você me atendeu por algumas vezes, mas eu relutei, preciso visitar seu consultório. Imagino que sim. Doutor Raul, tem uma pergunta aí interessante e muita gente me pergunta quando fala sobre quiropraxia. Você está conversando e a base da quiropraxia é a manipulação das articulações. Isso dói? Boa pergunta. O procedimento em si dói? No fundo não dói, na verdade é o inverso, né? O que a gente está fazendo é aliviar a pressão que está no nervo. Então a gente aliviando essa pressão, logicamente o que vai acontecer? Vai ter o alívio da dor. O ajuste, eu gosto de falar ajuste, Felizão, não gosto de falar manipulação, né? Por quê? É o que eu brinco assim, geralmente quando a gente faz o ajuste, gera um estralo, uma cavitação que a gente fala, né? E assim, daí todo mundo pensa que assim, estralou, pôs no lugar. Não necessariamente. Depende de quem fez esse ajuste, né? Hoje a gente sabe, tem muito curioso em qualquer área e às vezes passa lá no massagista ou vai lá no tio da esquina que estrala a coluna. Aí estralou a coluna, resolveu? Às vezes não necessariamente, né? Porque às vezes a pessoa pode ter tirado do lugar ao invés de colocar, né? Então é o que eu brinco assim, não é porque estralou que ajustou, né? Alinhou a coluna, mas não é todo mundo que estrala que sabe o que está fazendo. Na verdade, o que a gente tem que fazer é ajustar. E muitas vezes esse ajuste não necessariamente ele vai gerar um estralo, uma cavitação, né? E acho que talvez emendando na sua pergunta, muita gente me pergunta, mas por que estrala, né? Não é nada de que está quebrando e nem de que está raspando, né? No fundo, a gente está aumentando o espaço entre uma articulação e outra. Por a gente estar aumentando esse espaço, fazendo isso aqui, né? O que a gente gera? A gente gera uma pressão negativa dentro dessa articulação, né? Dentro da articulação a gente tem o líquido sinovial, que funciona como se fosse um óleo ali, para não ter atrito entre as articulações, entre a parte óssea, né? E aí esse óleo ele se transforma em gás. Dessa transformação do líquido para o gás, que gera justamente o quê? O estralo. Tanto que se você estralar a sua mão, o dedo, alguma região, você não consegue estralar logo em seguida, porque já transformou. Você vai ter que esperar uns 30, 40 minutos ou uma hora, vai depender da articulação, para que você consiga cavitar ou estralar essa articulação novamente, né? Então é justamente por isso, por esse estímulo
articular que a gente dá, né, na coluna das pessoas, que a gente vai tirando a pressão dos nervos e fazendo com que o corpo de cada um volte a seu 100%. Né? A gente volta já já. TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Conta pra gente, Dr. Raul Milaré, quais são as principais alterações da coluna vertebral? Existem várias, né? Uma das mais comuns, que acho que todo mundo é meio que terrorizada pela população em geral, é a famosa hernia de disco, né? A hernia de disco nada mais é do que um processo degenerativo. Tem muita gente que acha que a hérnia ela aparece do nada, né? Não, ela é um processo degenerativo que começa aos poucos, né? Tanto que tem muita gente que tem hérnia e nem sabe que tem porque não sente dor nenhuma, né? E muitas vezes acontece isso mesmo, a pessoa vai tendo uma degeneração do disco, essa degeneração do disco vai avançando. Um desgaste. Um desgaste, né? No fundo, às vezes, esse desgaste no início ele não dói. Óbvio que vai chegando um ponto que esse desgaste desse disco ele vai causando uma pressão em certas raízes nervosas. No modelinho nosso aqui a gente tem um exemplo de uma hérnia, né? Ela justamente com isso aqui, né? Ou seja, então o núcleo do disco, né? A parte central do seu disco, ele acaba o quê? Vindo mais para essa parte lateral, geralmente posterolateral, aqui atrás, assim, não tanto na lateral aqui, né? E lógico que o que está passando aqui, ó, é a sua raiz nervosa, os vasos sanguíneos, como você falou, Luiz, as veias, e essa pressão, esse aumento de pressão acaba gerando o quê? Logicamente que muita dor e muito desconforto, né? Então o que a gente precisa sempre é o quê? Alinhar essa coluna, voltar, dar mais mobilidade para ela, para justamente liberar a pressão que está nesse disco aí, na verdade nessa raiz nervosa, né? O que muita gente me pergunta, mas vai sumir a hérnia? Depende muito do processo que ela está. Se ela já estiver muito avançada, ela não vai sumir, né? O que a gente vai fazer é cuidar para que ela continue ali, não gere nenhuma dor. E lógico que muitas vezes pode regredir um pouco sim, né? Mas lógico que como qualquer desgaste, como qualquer degeneração, não tem como você tirar, né? Uma vez que você começa a ter ruga na pele, você pode fazer o que for, que você vai continuar tendo ruga na pele. Na nossa coluna é a mesma coisa. A mesma coisa a gente pode dizer para a artrose da coluna, né? Logicamente, todo mundo aí com seus 50, 60, 70 anos de idade já começa a estar desenvolvendo algum tipo de artrose. E, logicamente, essa artrose, se a gente não tratada, pode começar a desenvolver também o quê? Um quadro álgico, né? Mas a gente pode tratar escoliose, cifose, lordose. Lembrando que a cifose e a lordose é uma coisa normal. A gente precisa tê-las, né? O ruim é quando você tem muito ou pouco. Isso é a curvatura, você diz respeito à curvatura. A lordose seria da coluna essa curvatura, vertebral, né? E a cifose essa. Óbvio que se você tiver muito corcunda, isso é ruim. Ou se você tiver muita lordose, isso também não é bom, né? Então são os excessos ou então a falta também das curvaturas que fazem com que você venha a desenvolver uma lesão na sua coluna aí, né? E a escoliose, você vê na pessoa de costas, né? A coluna às vezes é um S. Tem algum problema você ter escoliose? Eu tenho paciente que tem 30, 40 graus de desvio, né? E não sentem nada, né? E às vezes tem gente que chega com a coluna retinha morrendo de dor, né? Aquele pequeno desvio. Às vezes não é o desvio em si que é o problema, né? Às vezes muito mais é a função da sua coluna que não está boa, fazendo com que você tenha uma interferência no seu sistema nervoso que vai gerar a dor futuramente, né? Muito bem. Agora conta pra gente, o que a pessoa pode fazer? A gente ouve muito falar em criança que carrega mochila, postura correta, modo de sentar. Então, dá uma dica pra gente. O que a pessoa pode fazer para ter uma saúde na coluna vertebral, né? Acho que a primeira coisa são os hábitos de vida, né? Ou seja, então ter uma boa alimentação, ter um bom descanso e fazer uma atividade física regular, né? Regular eu tô falando mais do que 2, 3 vezes por semana, né? O regular, futebol de final de semana não conta essa ideia. Essa ideia às vezes mais lesiona a coluna do que ajuda, né? Óbvio, se a pessoa joga futebolzinho no final de semana, mas no meio de semana ele dá uma corrida, ele faz uma musculação, perfeito. Eu jogo bola, eu sei que tem que jogar, mas ele tem que se preparar para jogar a bola, né? Não adianta só jogar por prazer, você tem que estar pronto para jogar a bola. Tem que estar pronto para jogar, é o que eu brinco. Tem às vezes gente que chega com dor, mas eu vou conseguir voltar a fazer isso? Daí eu falo, se você se preparar para você voltar a fazer, você faz, né? É o que eu brinco assim, o Zé Roberto do Palmeiras lá tá com 42, né? Ele tem que treinar muito mais do que o moleque que tá com 18 anos. Por quê?
Porque ele já está com 42. Sim. E ele joga igual a molecada. Por quê? Porque ele se cuida. Né? Ele se cuidou. A diferença é essa, né? Se a gente quer ter uma vida ou uma saúde, uma coluna mais saudável, né? Cuide-se, e lógico que se isso às vezes não resolver, e muitas vezes só isso não vai resolver, procura um quiropraxista, né? Legal. Porque muitas vezes a sua coluna está precisando de como todos precisam, né? E nunca é tarde, né? Mas sempre é cedo, e quanto mais cedo você começar a fazer um check-up da sua coluna, melhor é, né? Que legal. É isso aí, pessoal. A gente se despede por aqui desse bate-papo muito interessante com o quiropraxista Dr. Raul Milaré. Agradecemos muito você abrir o seu consultório, Dr. Raul, e dar essa explicação fantástica. Aprendemos muito, certamente, sobre o que é a coluna vertebral, o que é a quiropraxia. Nos vemos no próximo programa. Viva Mais Saúde, TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Soltou tudo, velho? Nossa! Você vê que o cara tá com uma carinha de feliz, né? Olha lá. E o bom é o efeito. O efeito daquilo assim, ajustou. É na hora. Pô, vou marcar uma consulta com você, viu, cara? O resultado na hora, né? Óbvio que se é um problema crônico e tal, às vezes ainda vai continuar incomodando um pouco, né? E a sequência das sessões é justamente para isso, né? Para fazer ela funcionar melhor, né?